Existe uma sensação muito comum no varejo, que é quando o lojista ele começa a olhar para o estoque de uma forma mais analítica. Começa a puxar os números, observa a cobertura geral, vê que no papel o estoque ele parece razoável, não está alto demais, nem crítico, e aí ele respira aliviado achando que está tudo mais ou menos sob controle. Essa reação ela é quase automática porque o nosso cérebro, gente, ele gosta de respostas simples para problemas complexos. Um número médio, ele é confortável e ele dá pra gente uma sensação de ordem. O problema é que muitas vezes essa leitura geral, ela esconde alguns desequilíbrios importantes que só vão aparecer quando a gente começa a olhar com uma lupa, quando a gente começa a olhar o estoque com mais profundidade. No dia a dia da loja, nem todo produto tem o mesmo papel, sempre digo isso. E isso é uma coisa que o lojista ele sente na prática, mesmo que ele nunca tenha essa ideia muito organizada na cabeça dele, né? Mesmo que ele não saiba com muita clareza. Alguns itens vendem o tempo todo, sustentam o fluxo de caixa, gira rápido e praticamente se vendem sozinhos. Outros, eles vendem bem em determinados momentos. Depende de vitrine, de contexto, de combinação com outros produtos. E existem aqueles que vendem pouco, exigem um esforço mais constante e ocupam espaço por muito mais tempo do que deveriam na loja. O problema começa quando o sistema ele trata tudo isso como se fosse igual. Quando tudo ele entra no mesmo bolo, o estoque ele começa a contar uma história um pouco distorcida. O lojista olha para o volume total, para a cobertura média e acredita que a situação está equilibrada. Na prática, o que está acontecendo é uma compensação silenciosa, é a média, sabe? Produtos que vendem muito rápido convivem com produtos que quase não giram e um acaba mascarando o comportamento do outro quando a gente analisa só o número. O estoque parece que está estável, mas por dentro ele está desequilibrado. E aqui entra um conceito muito simples, mas extremamente poderoso, que é a curva ABC. A curva ABC, ela não é para rotular produto nem para criar uma hierarquia artificial. Ela serve para revelar concentração e onde a gente deve colocar a nossa prioridade. Quando você organiza os produtos pelo impacto que eles têm no resultado, começa a ficar evidente que poucos itens respondem por uma parte muito grande do faturamento e do giro. Esses são os produtos da curva A. Existe depois um grupo intermediário, que é a curva B, que ajuda a compor a venda, mas ele não sustenta o negócio sozinho. E existe a curva C, formada por muitos produtos que vendem pouco, giram devagar e consomem o capital e espaço por mais tempo. O ponto aqui não é decorar o conceito, mas você entender o que ele explica. Ele quebra a ilusão de que o estoque se comporta da mesma forma. Ele mostra que o resultado ele não está distribuído de maneira equilibrada. Ele se concentra. E quando você ignora essa concentração, você passa a tomar decisões como se tudo tivesse o mesmo peso, o que nunca é verdade no varejo. Quando a gente analisa a cobertura de estoque de uma forma geral, o que a gente vê é uma média. E média em ambiente de decisão costuma enganar. Ele simplifica demais uma realidade que é desigual por natureza. É totalmente possível uma loja ter baixa cobertura justamente nos produtos da curva A, aqueles que giram mais rápido e sustentam caixa, e ao mesmo tempo ter uma cobertura altíssima nos produtos de curva C, que quase não vendem. Quando você soma tudo, a cobertura média parece que está confortável, mas o conforto ele é ilusório. Na prática, o que está acontecendo é a falta de produto onde realmente importa e excesso de produto onde o dinheiro fica parado. Quem aqui nunca foi fazer um showroom e aí sempre, como tu já está fazendo compra mesmo, acaba colocando uma unidade, um item a mais daquele produto só para ter, e isso vai se acumulando. O caixa ele sofre, a venda trava, o cliente não encontra o que procura e o estoque segue sempre crescendo onde não deveria. Só que isso não aparece de uma forma clara quando a leitura é feita apenas pela média. Esse é um dos erros mais perigosos na gestão de estoque, porque ele cria essa falsa sensação de segurança. Você acredita que tem estoque suficiente, mas vive lidando com ruptura nos produtos que o cliente quer comprar e com acúmulo nos produtos que exigem muito esforço para sair. A equipe se desgasta tentando empurrar o que não gira, o capital fica preso onde não deveria e a operação começa a perder eficiência sem entender exatamente por quê. Quando a curva ABC entra junto nessa análise de cobertura, o jogo muda completamente. A pergunta ela deixa de ser qual que é a minha cobertura de estoque e passa a ser qual é a minha cobertura nos produtos que realmente sustentam o negócio. Essa mudança de pergunta muda completamente a qualidade da decisão. Fica claro onde o estoque está curto demais, onde está excessivo e onde as correções precisam ser feitas com urgência. Isso também muda a forma como a compra acontece, como você expõe o que você vai vender. E os produtos da curva A, eles pedem uma reposição mais rápida, uma atenção constante e praticamente nenhuma tolerância à ruptura. Não dá para deixar esses produtos faltarem. Os produtos da curva B exigem
exigem uma leitura mais fina, entendendo quando eles aceleram e quando eles desaceleram. E os produtos da curva C pedem decisões mais objetivas, menos apego e muitas vezes ações firmes para liberar espaço e capital. Não é sobre gostar ou não do produto, é sobre entender o papel que ele cumpre dentro da estratégia da loja. O erro não está em ter produtos de curva C. Toda loja tem. O erro está em tratar produtos de curva C como se fossem produtos de curva A. Dar o mesmo espaço, a mesma expectativa e o mesmo investimento para produtos que têm impacto completamente diferentes e distorcem toda a leitura do estoque. A cobertura ela fica errada, o capital fica mal alocado e o resultado ele começa a enfraquecer. Quando você passa a enxergar o estoque combinando essas duas lentes, curva ABC e cobertura, as suas decisões elas ficam claras. O estoque deixa de ser um número médio, que parece confortável, e passa a ser um retrato muito mais honesto do que está acontecendo dentro da sua loja. E com isso, comprar, repor, expor e vender deixam de ser uma relação de caos e passam a ser escolhas conscientes, alinhadas com o resultado que o seu negócio precisa gerar. E se hoje você olha para o seu estoque e sente que mesmo com números completamente equilibrados, alguma coisa não está fechando, talvez valha a pena separar melhor o que realmente sustenta o seu faturamento daquilo que só acompanha o fluxo. E me conta aqui nos comentários se você já conseguiu olhar para sua cobertura considerando o desempenho dos produtos ou se você ainda consegue ler o estoque apenas como uma média única. E a partir disso, a gente consegue aprofundar muito essa conversa e trazer decisões mais inteligentes para o dia a dia da loja. A gente se vê no próximo vídeo.